eu sou a Renata Pessoa e a gente está mais uma vez no Café com Leite Conversas e também com a dona do Tocando o Coração, Enxergando a Alma, que também é psicóloga. Então, fale um pouco sobre o seu trabalho. Primeiro, é muita gratidão estar aqui, né? Podendo estar trazendo um pouco do que os meus livros, do que o canal, né, vem fazendo ao longo aí de 2021 para cá, né? Então é muito bom poder estar aqui contigo, Renata. Fico muito feliz, muito feliz. E o canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma, ele tem esse propósito, né, de através das conversas com escritoras, escritores, artistas, leituras de contos, crônicas e poesias, fomentar a arte, né, como promoção da vida, saúde mental, espiritualidade, além também de divulgar, né, tantos escritores, escritoras, artistas que tem por aí, né, e que muitas vezes a gente desconhece. Sim. Né? Então acho que tem um princípio aí muito fundamental do canal, que é isso, né? E eu fico bem feliz de fazer essas conversas, porque assim a gente consegue mostrar para as pessoas, né, que a arte ela é resiliência, né, que ela pode auxiliar e nos fortalecer no nosso dia a dia, nas questões do nosso dia a dia. Né? Sim. Eu todos esses livros aqui, como é que tu começou a escrever? O que te inspirou? Bem, isso é uma longa nossa, resposta comprida. A conversa é longa, né? Eu penso que a escrita, ela aparece na minha história desde que eu me lembre na pré-adolescência. Sim. Né? Então, recentemente eu me dei conta disso, porque eu achava que tinha começado ali quando eu iniciei oficinas na Casa Mário Quintana durante a minha adolescência. Mas, na verdade, com a questão de estar participando da Academia de Letras do Brasil, né, tendo tomado posse na academia, fico muito obrigada, muito feliz, né? Eu tive a grata satisfação do convite do Milton, né, Pantaleão, e eu tomo, na verdade, posse numa cadeira que é de uma prima querida, né, que é a Lília Rosa do Nascimento, e que quando de fato me dão o aceite que eu iria tomar posse nessa cadeira, me vem automaticamente um flash lá da minha pré-adolescência, na casa dessa prima por parte de pai, quando me é dito que ela é uma escritora. E eu... Nossa! Que legal! Uma escritora na família, naquela época, eu nem vou dizer quantos anos, né, Renata? Isso a gente deixa, não precisa, né? Vamos deixar assim. Mas eu me lembro que naquela época era um glamour, sim, ter um escritor na família ou se aproximar de um escritor, porque era muito distante, né? Então, quando eu tomo contato com esses livros dela, hoje eu percebo que foi um gatilho importante para mim, porque eu começo a fazer parte das oficinas na Casa Mário Quintana na sequência, né? Ali na minha adolescência. E fico alguns anos fazendo isso, né? Depois eu me distancio quando eu entro na faculdade, e boa parte da minha trajetória enquanto trabalhadora de saúde mental, eu estou distante disso. Sendo que todos os projetos que eu fazia dentro do município que eu trabalhava, sempre tinha uma poesia. Eu terminava e escrevia uma poesia, colocava uma música. Então, ou seja, distante, mas nem tanto. É isso mesmo. E aí, quando esse primeiro livro ele começa a ser desenhado, que é o nome do canal, né? Tocando o Coração, Enxergando a Alma, o que dispara esse livro acaba sendo, ao mesmo tempo que a minha profissão me desloca da literatura, é ela que me faz voltar.
porque o que me coloca na escrita desse livro é um seminário de prevenção ao suicídio onde só se falava sobre doença e diagnóstico. Sim. E eu fico muito incomodada porque eu trabalho com esse tema, pesquiso esse tema desde 2004, 2005, né? E eu acredito que as pessoas são além de diagnósticos e de sintomas. E eu chego no meu terapeuta e digo isso para ele, né? Emerson, assim, será que eu vou ter que ir para uma faculdade de novo, fazer mestrado para provar que as pessoas não são diagnóstico? E o Emerson, na sua calma, assim, me diz assim, mas tu quer ir? Não. Então, mas e o que te impede de escrever? Então, esse livro, ele acaba sendo permeado exatamente por isso, numa busca incessante de fomentar nas pessoas a saída da robotização da vida. Sim. Porque às vezes a gente acha que está vivendo, mas a gente só acha. Porque a gente está assim, acorda, levanta, reproduz as mesmas coisas durante o dia, né? E acabam dormindo de novo e no outro dia sempre a mesma coisa, achando que são protagonistas da sua vida. Então a escrita desse livro, ela é muito das situações do dia a dia, né? Então tem um mantra, que é então pare, respire e sinta. Em vários momentos desse livro eu convoco as pessoas nisso, porque ao mesmo tempo que tem passagens engraçadas, já que ela é do dia a dia, ela também tem momentos que cutucam as pessoas para reflexão. Então ela tem mandalas para as pessoas poderem também, a partir dessas reflexões, estarem preenchendo. Uma mandala muito mais permeada pela pessoa mesmo, né? Que é um instrumento que na questão terapêutica eu uso há muitos anos. E espaços para as pessoas escreverem, né? Então, eu acho muito interessante isso, né? De poder olhar que na minha vida, enquanto psicóloga, trabalhadora de saúde mental, eu tenho um afastamento da literatura, mas não completamente, né? E é isso que me convoca de novo a ir para a escrita deste livro, né? Que eu tenho um imenso assim carinho, né? Essa mandala, ela foi feita em processo meditativo, né? Tu que fez? Sim, fui eu que fiz. Ela se tornou o logo do meu canal, né? Então é o logo que eu utilizo até hoje. Ela tem o que foi pensado, sim, foram as cores, porque eu tinha uma intenção com essas cores. Qual é o significado de cada cor, então? Ah, pois então. A gente tem aqui desde a cor da cura, que é o verde, e a cor da cura vem através da verdade. Sim. Então, às vezes não é fácil chegar nessa verdade, porque passa por um período aí, muitas vezes, difícil. É permeado pelas 3 tons de azul, um que é o da comunicação, o outro que é da intenção, da reflexão, da intuição, da concentração, o outro que é da proteção, né? É permeado pelo laranja, que é a conexão consigo próprio, né? Pelo rosa da amorosidade. Então ele tem isso a grosso modo, né? Tô falando aqui muito simples, mas ele teve essa intenção, né? Então a mandala em si foi construída a partir de um processo meditativo, mas as cores, elas foram pensadas para chegar exatamente na intenção desse livro. Sim. Que era mexer com as pessoas. Perfeito. Bem pensado. Isso é o que foi criando e é um livro que eu tenho muito carinho, né? Assim, O teu bebê, que é o primeiro. é o meu primeiro. Hoje eu tenho 3, mas esse é o meu primeiro, né? E é claro que assim foi um divisor de águas também na minha vida, assim, né? Porque eu acho que de lá pra cá muito eu tenho trabalhado para fomentar
né, a arte como resiliência. E para poder mostrar que, enquanto trabalhadora de saúde mental, nós temos infinitas possibilidades de facilitar processos das pessoas, né? Então, é poder ampliar um pouco mais o olhar sobre saúde mental, né? E poder mostrar para as pessoas que a gente precisa trabalhar com os nossos sentimentos, com aquilo que nos move, né? Com aquilo que nos causa angústia, com aquilo que nos causa alegria, né? Com as nossas conquistas, é poder de fato fazer essa conexão com o nosso coração, né? O processo de reflexão, ele já é um outro patamar, digamos assim, se a gente pode dizer, né? Etapas. Etapas, é a casca da cebola, né? Então, a escrita também, muitas vezes, ela vai ser terapêutica. Eu posso fazer da escrita um mecanismo de reconexão e de conexão com aquilo que eu sinto, de como que eu enxergo o mundo, daquilo que me move. E às vezes a gente tem que ler para entender o que a gente sente. Isto, exatamente. E às vezes tu vai jogar aquela informação ali. Pode ser que depois tu vai olhar para aquilo e tu vai querer transformar em alguma coisa, né? A escrita, ela é permeada por isso, por algo que nos deslocou, por algo que nos mobilizou. Mas ela é uma escrita terapêutica quando a gente simplesmente vai fazendo uma forma de catarse, digamos assim, de pôr para fora aquilo que nos move, né? Antigamente, no meu tempo existiam os diários, né? Que era muito isso, né? Até eu tive diário. Olha só, viu só, não é? Eu tenho até hoje esses diários e é muito interessante ver. Quando eu leio de novo, de vez em quando eu leio e fico pensando, gente, olha só, né? O quanto que aquela escrita me ajudou naquele período para lidar com algum sofrimento, né? Aprender um pouco mais de mim, né? Às vezes são etapas que a gente pode estar construindo através dessa escrita, né? Assim como através da música, enfim, expressões de arte, elas são formas de nos conectar, Sim. tão necessárias nesse mundo atual que a gente vive, né? Tão necessário, porque o nosso campo social, ele trabalha o tempo inteiro para fora. Não pra gente. Não pra gente. Exatamente, Renata, exatamente, não pra gente. E aí o que acontece? Tu fica pra fora, tu não consegue te perceber. Tu não consegue criar em ti estruturas para lidar com as coisas da vida, né? E tu acaba sempre buscando como um reflexo externo, né? Então, a gente precisa fazer esse processo de se reconectar, né? Para poder entender um pouco mais desse mundo e lidar, né, dentro desse mundo. E aí, dessa escrita para essa, que foi o segundo livro, né, tem uma grande diferença, né? Tem que ler pra descobrir ou vai contar um pequeno spoiler? Só um pouquinho. Só uma noticinha assim. Na verdade, aqui é uma história, então é uma escrita de fato diferente do primeiro, mas ele é conectado ao primeiro. Porque aqui é a história da Ana. A Ana passa por um grande sofrimento e a sua alma se desconecta. E aí o que acontece? Bom, aí tem que olhar o livro, tem que ler o livro, né? E tem que ver o que as pessoas vão se mobilizando através dessa história da Ana. Porque essa Ana somos todos nós em muitos momentos, né? Significa várias coisas ao mesmo tempo. Sim, várias coisas ao mesmo tempo. A gente passa muitas vezes por situações difíceis ao longo da vida e a gente perde o chão. E como é que a gente faz para construir de novo esse chão? Tem que ler pra saber?
Exatamente, exatamente. Então, essa é uma escrita diferente, mas ao mesmo tempo, assim, muito mobilizadora, né? Que é bem interessante, assim, né? E aí não é à toa, né? O verde aqui também, aquilo, a mesma coisa do primeiro, né? O verde, como essa expressão de cura. E a cura, ela só vem através da verdade. Mas dentro de nós, nós sempre temos um centro, né? E o centro é essa luz. A luz está dentro da gente. A gente, às vezes, não consegue se dar conta que a gente tem essa luz. Mas todos nós temos. O que acontece é que a gente tem que ir se limpando e se reorganizando para conseguir se dar conta que a gente tem uma luz. Que a gente tem uma capacidade de poder lidar com as coisas, né? Mas acho que até já falei demais. Né? E o terceiro... Tá até combinando com a capa, toda de vermelho. Ah, pois então, né? Esse é o mais novo, né? Então, Crônicas da Existência, que é um livro permeado pelas crônicas que eu escrevi, seja na revista Paraná Literário, seja no Zona Norte Jornal, que desde março de 2023 eu venho escrevendo mensalmente, e permeado pelas questões de vida mesmo, é isso, né? É uma crônica que eu digo poética, né? Então eu busco a poesia através das situações do dia a dia, né? Fazendo o mesmo processo de reflexão, né? E aí ele tem uma crônica inédita e uma crônica que eu acabei escrevendo, então, no ano de 2024, durante o desastre, né? Então, acho que esse livro estava se configurando, ele estava em fase final, quando o desastre acontece. Sim, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Quando esse desastre em maio acontece, para-se tudo, né? Para-se tudo. Quando eu retomo essa finalização do livro, o livro não pode ser mais o mesmo, né? Então ele acaba sendo permeado também pela questão do desastre, e foi um livro muito bonito de constituir, né? A própria capa é uma capa que também, as três capas eu tenho um imenso carinho, e essa capa também, né? Traz aí o dourado e traz esse bordô assim que tem uma energia, Uma tem diferença de um força. pro outro, né? Que um tava com tons frios e o outro já tava com tons quentes. Isso, exato. Ah, isso é muito interessante de olhar, né? A diferença deles é algo bem importante, porque é isso, né? Eu acho que cada livro também fala de um momento da gente, de uma fase, né? E daquilo que a gente convoca nessa escrita, né? Então esse terceiro, ele tem essa energia da pulsão mesmo, né? Da vida, do existir, né? E do quanto que a gente pode se convocar a viver melhor, né? Mesmo diante de um caos, mesmo diante de situações difíceis e conflitantes, né? Eu acho que é bem interessante isso, assim, né? Eu tenho muito prazer de escrever crônica, né? Eu nunca... Na verdade, eu comecei por acidente escrevendo crônica, né? Enfim, e hoje eu faço isso com muito prazer, né? E lembrando, assim, eu sempre gosto muito de pensar na Clarice Lispector, assim, nessa diversidade que ela nos mostra nas... Diva maravilhosa. Exatamente, e múltiplas facetas. Sim. Então, assim, daqui a pouco pode ser que eu esteja escrevendo outra coisa. E tá tudo bem, né? Mas acho que hoje as crônicas é por onde eu venho transitando. Tem outros livros aí na fila? Sim. Tem outros, né? Enfim, bom. ao longo do tempo eles vão ir surgindo, né? Dentro desse propósito aí que eu venho da escrita, que é algo que tem me dado muito prazer, mas que eu tenho que também estar articulando com a minha outra vida, né? De servidora pública,
né, que tem uma demanda importante como servidora pública, de uma carga horária que é importante, então eu acabo tendo que ter um equilíbrio e hoje eu ainda não consigo me dedicar completamente à escrita ou ao canal, mas em pouco tempo isso será, na verdade, o meu caminho maior e aí provavelmente os outros livros eles vão começar a tomar cada vez mais forma, assim, né? E como é que tu consegue equilibrar a tua vida pessoal com a escrita? Olha, eis a questão. Não é uma coisa fácil, não. Imagina. Ah, Renata, não é fácil, não. Mas eu acho que quando a gente faz algo com prazer, É muito a bom. gente vai tentando achar esse equilíbrio. Eu sinto que tem momentos que é muita coisa ao mesmo tempo e eu preciso me recolher. Às vezes tem momentos que eu preciso me recolher e me reorganizar, né? Então, para que eu consiga dar conta de tudo que eu preciso fazer, né? Mas sem dúvida nenhuma, a escrita hoje e o canal são uma fonte inesgotável para mim de energia para lidar com o trabalho público, que também me dá prazer. Eu gosto de trabalhar com as equipes, eu gosto de trabalhar em projetos, é uma coisa que também me dá muito prazer, né? Isso Às é vezes muito bom. eu posso me sentir cansada em alguns momentos. Ah, claro. Mas é um cansaço que é bom. Sim. Né? De Que ter é bom. feito coisas, de ter ficado parada. Isso. Cansaço normal. Isso, exatamente, né? Mas eu espero mesmo, em algum momento, um tempo aí curto, né? Poder me deslocar completamente mesmo, assim, para o meu canal, para a escrita, continuar com as assessorias em saúde mental, né? Coletiva, que é uma coisa que também me dá muito prazer, assim, né? Educação e saúde coletiva. Mas sem dúvida nenhuma eu vou ter um pouco mais de liberdade no sentido de poder ter mais tempo para isso, né? Porque a gente também tem que saber que a gente tem uma capacidade instalada. E eu às vezes tenho que pensar assim, opa, Patrícia, desce um pouquinho, respira, que é isso que eu falo no meu primeiro livro, tá? Então pare, respire, sinta e vou tentando definir, bom, isso é possível fazer agora. Isso não é possível agora. Que tem muita ideia na cabeça, né? Quer ver tudo agora. Isso, porque se a gente começa, não sei se contigo acontece isso, eu tenho que às vezes me segurar, porque senão eu tô começando a fazer múltiplas coisas e às vezes eu preciso mesmo serenar e equilibrar isso. E eu venho tentando fazer cada vez mais. Às vezes as coisas se misturam, mas aí eu paro. Eu tenho a prática de meditação diária, que eu acho que é uma coisa importante. Cada um de nós tem que encontrar uma fonte de energia, uma fonte de refazimento, exatamente, todos nós, né? Isso é extremamente saudável. Então, essa prática também de meditação diária me fortalece muito, né? Porque aí rapidamente, se eu me desloco para algum momento de angústia, eu me dou conta, né? O ato de meditar é um ato que ele é contínuo. E aí eu trabalho com a respiração e eu me volto, né? Então, porque é sempre a respiração que nos reconecta, né? Até que a gente tá lendo um livro de suspense de terror, a gente vê respirando com o personagem. Isso, exatamente. Isso mesmo, é bem isso. Às vezes tu tá lendo, tu tá entrando dentro daquela história, aí tu tem que parar, opa, mas... Fechar o livro e te pôr de lado. Isso mesmo, é bem isso. Então a respiração é o que nos faz nos reconectar, né? Quanto mais possibilidade, quanto mais se dar conta disso, mais fácil a gente entra num equilíbrio, né? Sem dúvida nenhuma. Assim. Uma pergunta muito genuína. Qual é o teu favorito? Ai, meu Deus do céu. Eu vou dizer que eu gosto de todos, porque eles são projetos
Quem me conhece sabe que eu choro sempre, né? Eles são projetos distintos, Sim. né? E eles falam de etapas diferentes da existência. Então, talvez eu vá ser injusta se eu disser que eu prefiro um deles. Eu tenho carinho por eles, assim como a mãe às vezes diz, né, que eu gosto de todos igual. Não, não é bem assim, né? Porque foram constituídos em momentos diferentes na minha vida. Mas todos eles, eles vieram do meu coração. Sim. Então foram momentos diferentes, eu não tenho como escolher um ou outro. Eles são diferentes, eles foram produzidos em momentos diferentes, mas eu tenho um carinho por todos eles. Sim. Sabe? Não tem comparação. Não tem comparação, não tem comparação, né? Eu acho que são etapas da minha existência também, né? Daquilo que me moveu a tocar as pessoas, porque hoje eu tenho muito claro para mim, Renata, que o meu maior propósito é tocar as pessoas, é facilitar processos. Assim como eu comecei num determinado momento, através lá dos atendimentos, dentro da saúde mental, dos grupos da atenção nas comunidades, no meu consultório particular também, eu acho que eu fui mudando isso e eu fui buscando sempre tocar as pessoas. Assim como muitas pessoas me tocaram e me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje. Eu ainda vou modificar mais, porque eu ainda vou ser permeado por outras pessoas. E eu tenho uma intenção muito verdadeira, sabe? De que cada pessoa que puder ler qualquer um dos livros, que puder me acompanhar no canal, né, no Instagram, no Facebook, enfim, lá no Zona Norte, posso fazer um processo de reflexão. Eu acredito no potencial das pessoas, eu acredito que a gente pode superar as situações e se a gente reconhece isso, a gente consegue encontrar aonde fazer isso. Muitas vezes não é fácil fazer isso. Não. Precisa de apoio. Precisa. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E tá tudo bem. Tudo pedir ajuda. Até os Beatles pediram. Isso mesmo, ó, pessoal, é isso mesmo. Então assim, não é uma incapacidade. Quando a gente reconhece, puxa, eu tô passando por um momento difícil, eu não sei o que fazer, tá tudo bem. Não tem problema nisso. Não tem problema eu pedir ajuda para alguém. É humano. É humano. É humano. Isso, é humano. Né? Então, inclusive, assim, não deixar chegar em momentos difíceis. Né? E a ajuda pode vir, sim, através da arte, assim como pode ser, às vezes, na conversa com um amigo, na conversa com um terapeuta, num grupo, Gente, tem tantas possibilidades e hoje a gente tem uma facilidade de comunicação e de conhecimento. Ao mesmo tempo que o contraditório disso ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade, a gente também tem a dificuldade. Como é muito fácil, parece que a gente tem medo de... Nossa, tem vergonha de ligar para as pessoas, tipo, tô incomodando, será que é isso? Isso. E às vezes até dizer, puxa, eu tô com uma dificuldade aqui, pode me ajudar? Gente, qual o problema disso? Então não tá só em si mesmo. Então parece que tá sendo vulnerável se pede ajuda. Isso, exatamente. Não é verdade. Não, exatamente, não é verdade. Né? Parece que a gente foi sendo moldado de que a gente tem que ser forte para tudo, tem que rir de tudo, tem que estar feliz o tempo inteiro, né? E pedir ajuda é fraqueza. Muito pelo contrário. Primeiro,
a gente não vai estar feliz o tempo inteiro, não existe isso. Uma felicidade que ela não existe. Nem é saudável, porque tá Nem se é esforçando não. a ser feliz. Não, exatamente, não é saudável. Né? E no budismo existe uma lei que se chama a lei da impermanência. Então, o que é hoje pode não ser amanhã, o que não é hoje pode ser amanhã. E isso nos ajuda a compreender que a vida é um movimento. Então, hoje pode ser que estejam coisas muito bacanas acontecendo e essas coisas me fortalecem para que, no momento que eu tiver uma instabilidade, uma dificuldade, que vai acontecer, a vida não gira em torno das nossas necessidades, nem supra as nossas necessidades o tempo inteiro. Né? A gente vai se frustrar, a gente vai ficar triste, a gente vai sentir angústia. Nem tudo que a gente almeja naquele momento a gente pode conseguir. Às vezes a gente vai ter que dar passinhos, criar uma sustentabilidade para ali adiante conseguir chegar. Né? Então, eu acho que tem dimensões que a gente precisa se dar conta, porque este mundo está muito caótico e ele cria milhões de ilusão. E tá na hora de a gente sair da ilusão. Então, a gente vai terminando o programa por aqui hoje. Muito obrigada por nos acompanhar. Acompanhe ela também no Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Também tá aqui no YouTube. Então, muito obrigada. Gratidão, gratidão, né? E que a gente possa, todos nós, né? Todas nós, encontrar esse ponto de equilíbrio, né, Renata? E curtir um pouco mais a vida. Sim. Aproveitando cada momento que a gente tem, não como se ele fosse o último, né? Aquele desespero, mas degustar, assim como a gente está degustando o nosso café com leite, degustar a vida, aprender a vida, né? E viver bem com a gente mesmo e com os outros e com o planeta, cuidar também do nosso planeta, que isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Com certeza. Tchau, pessoal. Tchau.